excelente tarde para você. Seja muito bem-vindo e bem-vindo. A sua consulta com hora marcada. Quarta-feira bateu, é claro, aqui na nossa porta, que é o dia que a gente deixa reservadinho na nossa agenda para aprender sobre a importância, a propriedade de cada alimento quando o assunto é prevenção e também tratamento de algumas condições relacionadas à nossa saúde, focando, é claro, na nossa longevidade. É o dia da nossa consulta na cozinha. E hoje nós iremos falar sobre o jejum intermitente. Pois é, uma prática aí que tem ganhado cada vez mais adeptos, inclusive pessoas intencionadas, com a vontade de emagrecer, preocupadas, é claro, com o metabolismo, com o organismo. Afinal, essa prática, ela promete ali uma desinflamação corporal e também uma melhora metabólica. Mas a grande questão é, será que você, se tentar fazer, se olhar como faz, se pegar alguma dica com um amigo, um vizinho, um parente, será que você vai fazer da forma correta? Porque algumas pessoas, por exemplo, elegem algum período específico para se alimentar. Outras definem, eu vou comer esse dia e nesse outro dia eu vou restringir bastante a minha alimentação. E tem outras que definem longos períodos sem alimentação, mas a grande questão é quem é você na hora que você tem a oportunidade de comer, na hora que você está ali na sua janela de oportunidade de alimentar. Aí é que fica um pouco mais difícil, porque muitas vezes você passou ali um longo período, a hora que você tem a oportunidade, você não faz boas escolhas, e é sobre elas que nós iremos conversar hoje. Traremos receitinhas importantes que irão quebrar o seu jejum de forma inteligente, para que você não coloque toda essa estratégia, toda a sua disciplina, é claro, para que você não jogue fora. Naquele esqueminha. Eu provo e comprovo, é claro, se vale a pena você fazer aí na sua casa. E se você lembrou de alguém que tem a intenção, ou você mesma, tá querendo saber como que faz, continue ligadinho com a gente, mas lembrou de alguém que queira saber um pouco mais sobre essas estratégias, quais são as receitas, é o que a gente promete nessa tarde aqui, nessa quarta-feira. Então compartilhe o nosso link de transmissão. Nós estamos ao vivo, gente, tanto pelo site quanto pelo aplicativo. O site hittv.com.br, aplicativo Hit Play, só compartilhar o nosso link de transmissão. Também gostaria de te convidar, é claro, para trazer para a gente a sua dúvida ou o seu relato, se você já tentou em algum momento, se você tem uma dica, se você já é adepto dessa estratégia alimentar. Então compartilha com a gente pelo DDD 11 3337 5886. Você consegue participar também através do nosso Instagram, que é @consultaodoutorhittv, e por lá, é claro, eu peço que você participe da nossa enquete. Já está à sua disposição. João Capellini, excelente tarde para você. Coloca, por favor, a nossa enquete na tela. Olha lá o que a gente quer saber de você hoje. O que você acha que atrapalha o seu emagrecimento? Será que é fome? Será que é ansiedade? Falta de rotina ou você não sabe nem por onde começar uma dieta? Clica lá na alternativa que a gente vai tentar entender de que forma que a gente consegue te munir de informação de qualidade para que você mude a sua realidade, caso seja, obviamente, a sua intenção emagrecer. Combinado? Antes de mais nada, deixa eu te apresentar quem já é a nossa convidada que está aqui nos nossos estúdios, que retornou para participar mais uma vez do nosso Consulta na Cozinha. É ela, gente, Ágata Araújo Lopes. Ela é nutricionista e especialista em jejum intermitente. Atua na área há 14 anos com a missão de descomplicar o jejum. Afinal, se trata de uma estratégia simples, segura e eficaz. Seu diferencial está na abordagem prática, que inclusive facilita a adesão dos pacientes. No dia a dia, enfrenta o desafio da desinformação sobre essa técnica que ainda gera dúvidas e insegurança em muitas pessoas. Ágata, seja mais uma vez bem-vinda. A gente que agradece. Queria que você começasse então contando pra gente, aonde que o jejum intermitente entrou na sua vida e por que você decidiu tornar essa estratégia a sua vocação, a sua missão. Sim. Eu comecei a pesquisar sobre o jejum intermitente quando eu estava muito acima do peso. Então, eu tenho 2 filhos, o meu filho mais novo tem 5 anos, e aí eu estava muito acima do peso, eu cheguei a pesar 80 quilos, então eu já era nutricionista e estava com muita dificuldade de voltar ao meu peso normal antes de ter filhos, E aí eu fui pesquisar sobre o jejum intermitente, isso há 5 anos atrás. E comecei a especializar, a praticar o jejum com acompanhamento, E perdi muitos quilos.
quilos. E foi uma estratégia muito fácil no meu dia a dia, porque você não tem que ficar ali comendo a todo momento, então fazendo muitas marmitinhas, comidinhas, receitinhas. Pelo contrário, a gente fica em jejum, então come menos e tem mais tempo para fazer outras atividades, cuidar dos filhos, fazer uma atividade física. Então deu super certo para mim, eu emagreci muitos quilos, né? E mantive esse peso que eu eliminei, né, durante todo esse processo do jejum intermitente. Hoje ele faz parte da minha rotina, do meu dia a dia. Então, eu pratico o jejum intermitente todos os dias, além de ser super saudável, ele faz com que eu mantenha o meu peso, né? Não vou falar que às vezes a gente sai um pouquinho da rotina. Ah, eu ia perguntar, a gente ia falar assim, nossa, a estratégia deu certo e ela seguiu em diante. Mas e aí, será que em algum momento não bate ali aquela vontade de hoje é o dia do lixo ou a refeição livre? Às vezes a gente tem a refeição livre, mas o bom do jejum é que ele compensa nas calorias, né? Existe também uma estratégia para isso? Existe uma estratégia de compensação também junto com o jejum intermitente, né? Porque muitas vezes a pessoa faz uma dieta ali de restrição calórica, mas não faz o jejum. E aí no montante acaba atingindo uma maior quantidade de calorias. E com o jejum, não, você reduz. Então, exemplo, no sábado, sei lá, comeu um doce, um pedaço de bolo, uma pizza com açúcar e tal. No domingo, na segunda-feira, você já pode fazer o seu jejum tranquilamente. E não é difícil, porque o seu corpo está adaptado ao jejum intermitente. Então, é fácil, não é aquele sofrimento, né? Ai, nossa, vou ter que fazer jejum. Não, o seu corpo ele já se adaptou porque é a sua rotina do dia a dia. Então, assim, é maravilhoso. É uma estratégia fácil, né? De seguir, tranquila. E, assim, é só adaptação, né? O nosso corpo ele se adapta com tudo que a gente entrega para ele. Se a gente entrega todo dia um docinho depois do almoço, todo dia a gente quer aquele docinho depois do almoço. E o jejum é uma estratégia fácil de seguir. A gente sempre tem aquela sensação de que a adaptação para aquilo que não pode ou não deveria se torna um pouco mais fácil, menos desafiadora, mas é questão de disciplina e de obter a informação certa, claro, os caminhos ideais. Sim. Aí eu queria entender, explica melhor para a gente o que é de fato, então, o jejum intermitente e o que ele promove no nosso corpo em termos dessa questão da desinflamação, dessa melhora metabólica, sim, de que forma que ele atua? Sim, o jejum intermitente ele é uma estratégia alimentar, então ele não é uma dieta específica, né? No nosso corpo, ele vai atuar tanto no emagrecimento como na desinflamação, desinchar o corpo. Por quê? Quando a gente não estar alimentado com insulina e glicose elevada, a gente vai utilizar a nossa gordura como fonte de energia. Isso só é possível a partir de um jejum de 12 horas. Então, eu faço o jejum de 12, 13 horas, 14 horas, o seu corpo já está utilizando a sua gordura como fonte de energia. Então, de forma metabólica, isso é maravilhoso para quem está pré-diabético, para quem tem diabetes do tipo 1, para quem tem doenças metabólicas, então, colesterol alto, pressão alta e, consequentemente, vai ajudar no seu emagrecimento. É um combo, né? Você vai fazendo ali o jejum, ele vai utilizando a sua gordura como fonte de energia e você vai emagrecendo. É fisiológico. Isso vai acontecer com todo mundo se você fizer de uma forma correta, de uma forma estratégica, né? Então, a gente precisa começar aos poucos, com 12 horas de jejum, 13 horas. No mínimo 12. No mínimo 12. Tá. Para você entrar nesse estado que a gente chama de cetose, que é a queima de gordura corporal e ter todos os benefícios de desinflamar, reduzir celulite, ter mais energia, foco e concentração, porque o seu corpo ele não está trabalhando ali, metabolizando tudo que você acabou de comer. Ele está 12 horas em jejum, então ele está em repouso. Então, tudo vem para foco, concentração, energia. Então, a pessoa fica menos fadigada, fica com mais disposição. É um processo, assim, que são muitos benefícios. O jejum, ele é incrível se ele for feito corretamente. Tem alguém que não possa fazer? Sim, sim. Gestantes não pode fazer o jejum intermitente, quem está amamentando, crianças, pessoas que estão num grau de magreza, né? Idosos muito avançados que também têm esse grau de magreza, não é indicado, tá? Diabetes não é um fator. Você, inclusive, disse que pode vir a melhorar essa condição. Sim, sim. Pré-diabético, gente, diabetes do tipo 2 pode fazer o jejum intermitente com acompanhamento. Diabetes do tipo 1, que faz o uso da insulina, a gente precisa ter um acompanhamento muito de perto, com o nutricionista, com o médico. Eu já tive muitos pacientes com diabético tipo 1 que faz o jejum intermitente, mas precisa ser muito controlado, principalmente na quebra de jejum, que é o que a gente vai mostrar aqui para vocês também. E você trouxe essa proposta de nos ensinar como quebrar esse jejum, porque eu imagino que no seu consultório não deve ter poucos pacientes que relatam ali uma certa dificuldade, ou nossa, estava com fome, estava no meio da rua, acabei comendo ali o que era mais fácil e prático para mim. Sim.
Mas Exatamente. existem estratégias específicas, que é isso que você vai compartilhar. E qual que é a importância? O que acontece nesse momento que é tão determinante do jejum? Exatamente. Quando a gente faz o jejum, ficou 12, 15, 16 horas de jejum intermitente. O que é muito importante, o que vai dar valor aos resultados é a quebra do jejum intermitente. Então, o que você vai comer quando a gente abre a janela de alimentação, né? Então, fiquei de jejum 13 horas. Vou comer um pãozinho com um queijo, um presunto. Não vai. Por quê? Porque tem bastante carboidrato e vai elevar a sua insulina e a sua glicemia. Então, você vai jogar fora o seu jejum que você fez. Tanto falando em nutrientes, em calorias, mas metabolicamente. Então, o seu corpo está ali em cetose, bonitinho, queimando gordura, e você vem e joga lá um lanche, um carboidrato, vamos dizer, um pão, um bolo, um doce. Ele fala, meu Deus, o que está acontecendo aqui comigo, né? O que está acontecendo com o meu organismo? E aí, consequentemente, atrapalha todo o emagrecimento, a desinflamação. Então, por isso que eu falo que o jejum é estratégia, porque não é só ficar sem comer. É o que você vai comer também durante a sua janela de alimentação aberta, na quebra de jejum, durante o dia que você, já quebrei o meu jejum agora ali com um omelete, uma carne, um legumes, e o que eu posso comer depois que eu abri essa janela de alimentação? Agora que eu já estou mais calmo, que eu já estou mais tranquilo, o que eu posso comer? A ideia é a gente priorizar as proteínas, legumes, gorduras boas, ovos, carne, peixe. É comidinha de verdade, né? É eliminar ali o industrializado. O pensamento é esse. Exatamente. Eliminar os industrializados, sabe? Muito pacotinho, né? Açúcar. Então, hoje eu trouxe 2 receitas aqui que são zero açúcar, que é possível a gente utilizar depois que você abre essa janela. Mas a ideia é priorizar as proteínas mesmo. A comida de verdade. Então, vamos começar, pessoal, com a nossa primeira receita. Prepara o print, primeira receitinha desse Consulta na Cozinha, focado no jejum intermitente, na sua tela. Começamos, então, com uma abobrinha recheada com queijo. Então, temos aí uma abobrinha de 2 a 3 colheres de sopa de requeijão. É opcional, que é para dar um pouco mais de cremosidade, um dentinho de alho picado, uma colher de sopa de cebola picada, sal a gosto, salsa a gosto, sal e pimenta do reino a gosto também, queijo mussarela fatiado ou ralado e parmesão então ralado para dar aquela finalizada. Olha aqui o barulhinho da nossa air fryer, gente, que já está esquentando para tornar nosso processo mais rápido. Afinal de contas, a gente tem um tempo aqui um pouco mais restrito. Hoje a gente vai fazer uma abobrinha recheada, tá? O que é interessante nessa abobrinha? Porque ela é uma receita low carb. Então, ela tem pouco carboidrato e poucas calorias também. Então, ela é ótima para você quebrar o jejum, para você consumir no dia a dia. Não faço jejum intermitente, mas é uma receita muito prática de fazer e super saudável e deliciosa, né? Geralmente, as pessoas fazem mais a abobrinha com a carne moída, que é uma opção muito boa também. Mas hoje eu trouxe uma versão mais leve, mais saborosa, com mais queijo. E vegetariana também, não é verdade? Exatamente, é uma opção. E aproveitando, é claro, né, que eu toquei nessa questão, uma pessoa que é adepta da dieta vegetariana, ela pode aderir também ao jejum intermitente ou precisa ter cuidados maiores? Tranquilamente, tá? Tranquilamente. Eu tenho vários pacientes que são vegetarianos que fazem o jejum intermitente como estratégia, né? O que a gente vai mudar é os tipos de proteínas, a gente vai utilizar mais proteínas vegetais, então soja, né? Proteína vegetal mesmo, talvez um leite de soja, mas tranquilamente a pessoa consegue fazer e ter resultados incríveis. Perfeito. Então, mãos à obra, não é verdade? Vamos Sim. então entender por onde que caminha. Acho que uma das questões também que as pessoas têm dúvida é com relação aos líquidos, né? Tomar café, por exemplo, quebra jejum? Um suco quebra o jejum? Sim. Então, o suco quebra o jejum. O que não quebra jejum? Café, água com gás e um chazinho sem adoçar. O café, se você não adoçar ou colocar o adoçante também não quebra o jejum intermitente. O adoçante não, interessante, gente. Não quebra. Estévia, por exemplo, pode ser um caminho. Exatamente, uma estévia, um eritritol, até o adoçante mais artificial, ele não vai ativar a sua glicose, a sua insulina e não vai quebrar o seu jejum intermitente. Tá? Então, gente, você vai pegar a abobrinha, eu cortei ela aqui no meio e a gente vai tirar a polpa dela. É bem simples. Essa polpa aqui você pode utilizar depois para fazer um legumes, junto com uma cenourinha ou um brócolis, tá? Aqui eu não vou utilizar
essa polpa, eu vou rechear. Ou se você for fazer com carne moída também, você pode colocar junto com a carne moída para refogar, que aí aumenta mais os nutrientes, né? E fica dá mais muito cremosidade gostoso. também na carne. Dá cremosidade. É muito fácil de fazer, gente, essa receita. Então, dá para utilizar tanto quebrando o jejum, quanto no dia a dia. Ó, tirou a polpa. É bem facinho também, se você pegar uma abobrinha molinha, ó, essa aqui tá bem molinha, tá bem facinho de tirar. E ela é prática porque você pode fazer tanto no forno quanto na air fry. Na air fry é bem rapidinho. No forno você coloca um pouquinho na parte de cima do forno para ficar bem gratinada, assim, dessa forma. Tá, um pouquinho mais rápido. Aí provavelmente tem uma diferença no tempo, né, entre cada uma delas. No tempo, exatamente. Olha, ela vai ficar assim. Tá, ficou tipo um barquinho, gente. Uma canoinha, né? Uma canoinha, boa. Aí a gente vai usar o requeijão. Aqui eu temperei esse requeijão, gente, com alho, cebola e salsa. E eu coloquei um pouquinho de sal também. O requeijão light ou não necessariamente pode colocar o normal? Não necessariamente, tá? Não é obrigatório utilizar o requeijão light. Ele vai ter um pouco menos de gordura, mas se for uma gordura saudável, que no caso do requeijão que vem do creme de leite, que vem do leite, não é uma gordura da margarina, né? Então a gente consegue utilizar facilmente o requeijão. Não sei que você fala, tô com colesterol alto. Então usa o light, que aí vai ser melhor para você. A gente vai rechear elas. Bem prático, olha isso, gente. Fica tão incrível essa receita. Vou colocar mussarela, fatias assim de mussarela. Não tem muito como dar errado, né, pessoal? Não Requeijão, tem. mussarela, ainda coloca depois para finalizar um queijinho ralado? Não tem como dar errado. E lembrando que assim, gente, isso aqui vai manter você com a sua insulina baixa. Você que tem diabetes, que tá com pré-diabetes também. Ai, nossa, minha insulina tá muito alta, eu fiz os exames. Você pode colocar na sua dieta tranquilamente essa receita. Ela é bem incrível. E que o que é mais bacana ainda, né, mais interessante, que a gente faz questão de trazer receitas que sejam práticas, porque de nada adianta, né, a gente trazer uma receita muito elaborada, que quem está nos assistindo vai ter dificuldade, tanto para comprar os ingredientes, quanto para fazer em casa. E a gente sabe também que o dia a dia é correria, então aqui é praticidade para sua casa. E uma receita barata, né, gente? É. Abobrinha, super barata, um queijinho. Você vê que não vai utilizar muito queijo. Ó, aqui deu uma fatia de queijo que você coloca aqui em cada, eu cortei. Vou colocar um pouquinho de queijo parmesão ralado. Até o queijo ralado, que é, obviamente, um dos mais carinhos aqui dessa receita, é também uma quantidade super pequenininha. Pouquinho, só para dar um sabor mesmo. Você pode comer essa abobrinha inteira, mas você vai ver que ela dá bastante saciedade, né? Devido ao requeijão, devido ao queijo. Não dá para falar que é uma receita super, hiper proteica. A gente vai fazer uma outra receita bem proteica. Mas o que ela tem de interessante são as fibras. Isso, exatamente. Não é? Conta pra gente um pouco mais sobre isso, ainda mais porque eu imagino que ainda mais, sei lá, para as mulheres que têm aquele intestino mais preguiçoso e etc. É uma receita que, né, onde a pessoa investe nas fibras, favorece a esse intestino funcionar como um reloginho. Sim, muito importante porque quando a gente faz o jejum intermitente, o intestino tende a ficar um pouquinho mais lento. Se você não fizer uma refeição adequada, rica em fibras, tomar bastante água, se hidratar bem, o seu intestino vai ficar muito preso, muito ressecado. Então, essa receita, ela tem bastante fibras e vai ajudar no funcionamento do intestino. É muito maravilhosa e super simples e prática também. E agora, então, a gente coloca para dentro da air fryer. Sim. E aí eu queria saber qual é o tempo, né, e enquanto que você colocou a nossa air fryer. Se você quiser ajuda, estou aqui também para te ajudar nessa empreitada. Uns 10 minutinhos. Vamos ver. Vai depender aí da 10 minutinhos, 180? Vamos colocar 200. 200? Perfeito. Porque, gente, a abobrinha, ela não precisa cozinhar. Ela vai ficar bem al dente, porque a ideia é ela ficar uma barquinha mesmo ali, segurando ali o nosso recheio. Então, não é ela ficar toda amolecida, né? Tem gente que não gosta de comer abobrinha porque fala, ai, fica com muita água. Ai, eu só faço abobrinha refogada e solta muita água. E realmente solta muita água, mas vocês vão ver que é diferente daqui, né? Ela fica bem sequinha, bem crocante, muito gostosa, fica maravilhosa.
E já tem um tempo, né, pessoal, que a gente tem ouvido falar sobre o jejum intermitente. Digo isso porque imagino que muitas pessoas, quando ouçam, né, jejum intermitente, é mais uma modinha. E não, é uma estratégia alimentar. É uma estratégia alimentar. O jejum, gente, ele é milenar, né? Então, assim, há milênios, séculos, a gente já praticava o jejum intermitente. Ele é natural do nosso corpo, né? Antigamente as pessoas acordavam e saíam para caçar. Não abria a geladeira e tinha ali, né, tudo que a gente tem acesso, né, o armário e tudo mais. Então, você precisava caçar e aí você caçava essa proteína, que geralmente, né, era um animal, né, matava o animal e aí consumia toda essa proteína. Então, já fazia o jejum intermitente naturalmente. O que as pessoas não se confundem um pouco é porque acham que é uma dieta. O jejum é uma dieta. Porque o foco é emagrecimento. Muitas pessoas vêm com o foco de emagrecer, de emagrecimento. Ele vai emagrecer, ele é maravilhoso. Eu sou prova viva disso, né, em milhares de pacientes. Mas, assim, ele desinflama. Então, é uma consequência, né? É uma consequência. Quem tem esteatose hepática, que é a gordura no fígado, ele é maravilhoso, ele é maravilhoso. Porque quando a gente está em jejum, ele vai utilizando a nossa gordura como fonte de energia. Então, ele vai utilizar essa gordura do seu fígado também, que está fazendo com que você tenha esteatose hepática grau 1, 2, 3, e aí você vai ficar sem esteatose hepática. É maravilhoso. Isso acontece muito rápido, viu, Dani, com o jejum. Então, se você fez algum exame, fez ultrassom e deu que tem esteatose hepática, procura sobre o jejum, procura um acompanhamento, uma nutricionista, um médico que seja a favor e que tenha realmente conhecimento no jejum intermitente, que ele é fantástico e não é difícil de seguir. O jejum não é passar fome, é estratégia. E qual é o tempo para a gente obter ali os primeiros resultados que seja? Eu fiquei interessada nessa parte. Vamos começar com 12 horas de jejum intermitente. Tá. E aí vai aumentando aos pouquinhos, vai sentindo o seu corpo. Na prática, como funciona isso? Jantei às 8 horas da noite. Jantou ali, fez a sua comidinha, um legumes, um bifinho, uma carninha, um frango, um omelete. Dormiu, 8 horas da manhã, você já fez 12 horas de jejum intermitente. Muita gente já faz, né? Naturalmente. Sem nem perceber, né? A falta de consciência muitas vezes é que torna a pessoa ali um pouco arredia a isso. Sim. Mas fazendo o processo de forma consciente... Sim. Aí vem o resultado também, né? Porque aí você vem para quebra de jejum. Então, o que eu vou tomar de café da manhã? Eu vou comer um ovinho, eu vou comer um iogurte, vou comer uma fruta picada com o iogurte, que vai adicionar proteína ali também. Então, o seu corpo ele ainda vai se manter ali em cetose, não vai ter pico de insulina, de glicemia. É maravilhoso metabolicamente. E o jejum, ele traz resultados rápidos, porque o nosso corpo, ele entende facilmente, né? Ele fala, opa, peraí. Já entendi. Então, em uma semana, 10 dias, você já tem muitos resultados com o jejum. Não só do emagrecimento, metabolicamente também falando. Do se sentir melhor, mais disposto. Sim. Que bacana. Vamos receber a participação da nossa audiência aqui nessa nossa consulta. Vamos de WhatsApp na tela. Roberto, seja muito bem-vindo de Belo Horizonte, Minas Gerais. Boa tarde para você também. Quem tem diabetes tipo 2 pode ali fazer o jejum intermitente com segurança? Pode sim, a Agatha já falou, mas acho que vale o encaminhamento porque é importante ter esse acompanhamento, né? Com certeza. Roberto, pode fazer com acompanhamento e assim vai ser fantástico, porque com o tempo o seu corpo ele vai regular essa diabetes e você não vai precisar mais tomar a medicação que você toma. E isso acontece facilmente. A gente sabe que quem tem diabetes do tipo 2, é difícil você parar de tomar medicação, né? Você precisa mudar muito a sua alimentação. E fazendo jejum com acompanhamento, vou começar fazendo 12 horas. Vou procurar uma nutricionista, vou procurar um médico para me acompanhar. E você vai fazendo 14, 15 horas de jejum. Não precisa fazer muitas horas se você tem diabetes do tipo 2, que naturalmente, fisiologicamente, o seu corpo vai ter essa resposta e, consequentemente, você vai mudar a sua dieta também. Porque para quem convive ali com diabetes, a grande questão está na alimentação e também na prática de exercício, né? Exatamente, exatamente. Quando você junta ali o jejum com a prática de exercício, você tem muito mais resultados, né? O exercício, assim, ele precisa ser feito. Com jejum intermitente ou sem jejum intermitente? Exatamente. A gente não tem escapatória, né? Se a gente quer viver longevidade, com saúde, a gente precisa fazer. Não gosto de uma academia. Faz uma caminhada, faz um pilates, faz um outro tipo de atividade física mais fácil, né? Independente da estratégia que você adotar aí como saúde, seja o jejum, seja a reeducação alimentar, é maravilhoso. Os dois juntos é o combo perfeito.
Exatamente. Roberto, muito obrigada pela sua participação. E prepara o print que a gente vai de segunda receitinha agora na nossa tela. Vamos focar na proteína. Vamos de waffle proteico de frango, gente. 150 gramas de frango desfiado, 2 ovinhos, 2 colheres de sopa de queijo ralado, sal e temperos a gosto. Essa receita é uma receita que vocês falam, nossa, waffle, né? Você pode fazer, gente, como panqueca, tá? Se vocês não tiverem essa maquininha aqui, dá naturalmente. Eu não tenho a maquininha, não quero utilizar, não quero sujar. Você vai fazer normal, na frigideira, como uma panquequinha, assou de um lado, assou do outro, tranquilamente. Assim fica uma apresentação um pouco mais diferente, um pouco mais bonita, diversificada, mas é só isso. E a ideia dessa receita é agregar mais proteínas. Então, ela serve, obviamente, simplesmente para quebrar o jejum. Então, eu tenho um paciente que fala, eu quebro o jejum na rua, o que levar? Isso aqui dá super para você levar. Você faz um dia antes, coloca ali na sua marmitinha, de acompanhamento à abobrinha do lado e vai ficar perfeito. E você vai ter uma quantidade de proteína maravilhosa para a resposta, né, metabólica do seu corpo, para o jejum. E comer proteína também, ela te dá saciedade. Então, aqui, se você comer um desse aqui, você vai ficar muito saciado. Você não vai ficar com aquela fomezinha, sabe? Quando come uma fruta e aí, nossa, parece que eu tô com fome ainda. É totalmente diferente. Eu acho que isso daí é que é o mais importante, né? Você saciar, você eliminar essa fome constante que muitas pessoas podem vir a sentir logo nos primeiros dias. Tem um período de adaptação? Sim, tem. O período de adaptação, gente, ele é rápido, tá? Tudo aqui é rápido. É que o jejum, ele é maravilhoso. Mas vai depender da quantidade de horas que você fizer. E se você fizer gradual, não vai querer, Dani, já começar com um jejum de 18 horas. Seu corpo, ele vai falar, o que é isso? O que você está fazendo comigo? Porque você tomava café, comia a todo momento ali, a cada 3 horas. Então, é só ir aos pouquinhos, que, consequentemente, ele vai se adaptando. É igual um exercício físico. A gente não chega lá na academia colocando um monte de carga. Exatamente. Você nem volta no dia seguinte. Toda dor. A gente vai evoluindo aos pouquinhos junto com o jejum. Então, quanto tempo vai adaptar? 15 dias... 14 dias, você já começa a adaptar o jejum e você fala, nossa, o que eu escuto muito, não estou sentindo fome mais, Nutri. Você acredita que eu não estou sentindo fome? Eu era aquela pessoa que ficava beliscando a todo momento e agora eu não sinto mais fome. Que sonho ouvir isso, né? Falar incrível. Isso, na verdade. Ouvir isso como Nutri, mas falar isso como pessoa paciente deve ser incrível. E eu fico muito feliz, assim, de escutar isso dos pacientes e ver como funciona, né? Como é real. Né? Como você fala, caramba, tem resultado, isso é possível, de pessoas que sempre ficavam ali beliscando e comendo no dia a dia, né, a todo momento. Então, é maravilhoso. Muito bom. Nessa receita, a gente vai usar 150 gramas de frango desfiado já, cozido. Aqui eu já temperei esse frango. Eu coloquei um pouquinho de cúrcuma e sal. Você pode colocar o temperinho que você... Deixa eu só ajudar aqui, para a gente conseguir liberar as imagens. Então, 150 gramas de frango eu usei, 2 ovos e queijo parmesão ralado. Essa é muito difícil, né, gente? Assim, muito difícil. Com apenas 3 ingredientes, praticamente. O resto é só tempero, né? É só tempero. E aí vai do gosto, né, de cada um. E a gente vai bater e misturar, tá? Dá pra fazer também batendo só assim no garfo, mas você vai sentir o franguinho mais pedacinhos mesmo, né? Então, eu gosto de fazer assim no mixer, tá? Então, a gente vai bater aqui. Vocês viram, gente? Apenas 3 ingredientes. Muito fácil, muito prático, que eu tenho certeza que esses ingredientes você já deve ter até na sua geladeira. Aquele franguinho desfiado que você deixa ali à sua disposição, por hora que bate ali a sua fome, que você chega correndo do trabalho. Ovinho e queijo ralado. Muito bom, muito bacana. Então, a gente vai bater. E agora, então, seguimos com essa nossa segunda receita. Eu ouvi o barulho da airfryer, você colocou um pouquinho mais de tempo, né? Coloquei, mas então, uns 5 temos, assim, minutinhos. 10 minutinhos, foi o de início. Depois a gente faz a contagem total para te informar, você aí de casa, para você fazer aí. Como os ingredientes são quase bastante sólidos, né? A gente tem uma dificuldade um pouco maior para bater. Demora um pouquinho, mas dá... É com paciência, resiliência. Mas aí vai fazendo uma massinha mesmo, gente. É, ele fica como se fosse uma massinha de bolo mesmo, bem...
E agora então, pessoal, eu vou chamar participação, perguntinha da nossa audiência na tela. Quem participa agora é a Nilva Reis, do Rio de Janeiro. Nilva, seja muito bem-vinda. Meu filho tem 30 anos, pesa cerca de 130 quilos e costuma jantar ou comer sanduíches depois das 2 da manhã, indo dormir logo em seguida e acordando por volta ali das 10. Nesse caso, como que ele poderia iniciar o jejum intermitente de forma adequada e segura? Olha que interessante nessa descrição que a Nilva trouxe do filho dela. Nilva, muito obrigada. A última refeição dele, Nilva, é às 2 horas da manhã, né? 2 da manhã. Ele precisa ajustar os horários, mas se ele tem essa rotina, ele consegue fazer o jejum após a última refeição dele, após as 2 horas da manhã, não tem problema nenhum. O jejum ele é interessante porque ele se adapta a qualquer rotina. Então, muitas pessoas trabalham à noite, de madrugada. Enfermeiro, médico ou qualquer outra profissão, eu trabalho de madrugada à noite, não tem problema nenhum. Você vai fazer o jejum com a sua última refeição. Então, fez a última refeição, parou. No caso dele, seria das 2 horas da manhã até as 2 horas da tarde. O jejum. Mas parece que ele acorda às 10, por isso eu queria entender um pouco qual que é o desafio que ele vai ter, principalmente nesses primeiros dias, de como adaptar, quais escolhas que ele deve fazer. Por exemplo, o jantar tem que ser mais reforçado? Sim, ele tem que comer mais proteínas, né? Então, se a última refeição dele é às 2 horas da manhã, ele pode comer um omelete, pode ser um filezinho de frango com salada, com legumes, abobrinha, chuchu, legumes que ele gostar. E quando ele acordar às 10 horas da manhã, ele pode tomar um cafezinho preto, que não quebra o jejum intermitente, vai se hidratar bastante. Durante o jejum, você pode também consumir shot. Então, um limão espremido com cúrcuma ajuda a desinflamar, a desinchar o corpo, além de ter antioxidantes, né, várias vitaminas, é muito incrível. Ó, ele ficou tipo uma pastinha aqui, gente. Olha que maravilha. E aí a gente vai colocar... A gente pode virar um pouco mais para essa câmera. Isso, para mostrar mais ou menos qual é a consistência, então, que fica o nosso waffle. Vilma, muito obrigada, viu, pela sua participação. Muito bacana entender. E existem caminhos. Qualquer coisa também você pode entrar em contato com a Agatha pelas redes sociais para que ela consiga orientar, direcionar um pouquinho melhor. Consulta ao doutor, pessoal, vai para um rápido intervalo. Eu já estou te esperando. Aproveita aí esses 2 minutinhos que a gente vai ter de intervalo para você encaminhar a sua participação também. Queremos saber um pouco mais da sua história, qual é a dúvida que ficou aí pendente. DDD 11 3337 5886. Consulta na Cozinha, volta já já. Seja bem-vindo e bem-vinda mais uma vez. Consulta ao Doutor Melhor. Consulta na Cozinha está de volta. Caso você tenha acabado de chegar, ligou aqui na HIT. Hoje é dia do nosso Consulta na Cozinha e estamos aprendendo a respeito do jejum intermitente, uma estratégia alimentar, é claro, para aquelas pessoas que querem emagrecer, perder peso, mas mais do que isso, gente, focada em desinflamar o corpo, em melhorar o metabolismo. A gente está aprendendo, é claro, quais são os desafios e quais são os efeitos colaterais, quais são os benefícios para quem encara ali essa prática. Não é só sobre parar de comer, mas principalmente como que você vai quebrar esse período de jejum que você decidiu disciplinadamente encarar com coragem e força. É sobre isso, estamos aprendendo as receitinhas que vão ser suas grandes aliadas nessa empreitada. Lembrou de alguém? Aqui nesse nosso Consulta na Cozinha Importante e Relevante, nós estamos, gente, em transmissão ao vivo, tanto pelo site quanto pelo aplicativo. Site hittv.com.br, aplicativo Hit Play, só compartilhar nosso link de transmissão. Também queremos, é claro, que você participe dessa consulta que foi marcada com todo carinho para você. Traz a sua dúvida, traz o seu relato, traz a sua estratégia, caso você também tenha ali uma estratégia alimentar para compartilhar com a gente. DDD 11 3337 5886. Queremos também que você participe, gente, da nossa enquete que está à sua espera lá no nosso Instagram, que é @consultaodoutor HitTV. Diretor João Capellini, coloca pra gente, por favor, a nossa enquete na tela. Olha lá, o que você acha que atrapalha ali o seu emagrecimento? Você tenta e não dá certo. É a fome que bate ali desesperadamente à sua porta? É, de repente, a ansiedade, né? Como que você lida com essa ansiedade? Sempre te dá vontade de comer? A falta de rotina? Ou você não sabe nem por onde começar? Clica na alternativa que a gente vai te ensinar, te trazer dicas para você lidar aí com essas questões, porque muitas pessoas passam por isso. Eu quero emagrecer, eu quero, né, me dedicar a uma estratégia
estratégia alimentar, mas eu não sei lidar com ansiedade, com fome, enfim. Clica lá na alternativa que a gente vai trazer esse conhecimento. Para quem chegou agora neste exato momento, deixa eu te apresentar Ágata Araújo, nutricionista especialista, gente, em jejum intermitente. Por conta própria, ela decidiu encarar esse empreitado e, de acordo com as dificuldades e também aquilo que ela colheu como benefícios, ela decidiu transformar disso a sua missão de vida, o que é muito bacana. E estávamos, pessoal, no intervalo quando tocou de novo o barulhinho da nossa air fryer. E aí, então, anunciando que a nossa abobrinha, a receita de número 1, ficou pronta. Quanto tempo que deu, mais ou menos? Deu 15 minutinhos a 200 graus. 15 minutinhos, gente. Cheirinho maravilhoso. Olha só que linda que ela ficou para quem chegou agora. Foi a nossa primeira receita. Quando esse Consulta na Cozinha estiver disponível no YouTube, te indico para você correr lá, senão você corre no nosso Instagram só para pegar ali pelo menos a receita, o printzinho que a gente faz questão de tirar para você. Vou provar para comprovar, né? Chegou a hora de validar aqui a receita da nossa Nutri. E o cheirinho, né? Gente, o cheirinho tá maravilhoso. Ela fica bem crocante em cima, embaixo. Isso que eu ia falar. Cremosinha. Formou uma casquinha, gente, crocantíssima. Não solta água, então quem faz, né, a abobrinha e tá acostumado, ela solta muita água, refogada. Então, pelo contrário, ela fica mais al dente, ela fica mais sequinha. É muito gostosa e super saborosa, né? Baixas calorias, baixas. E eu queria saber uma coisa antes de provar. De que forma que eu consigo, por exemplo, eu guardo em geladeira, não consumir essas duas, né? Esses dois ladinhos, as nossas canoinhas. Eu posso guardar em geladeira por quantos dias? Pode guardar por 3 dias na geladeira e pode congelar também, tá? Eu oriento congelar antes de assar. Ah, então tá bom. Quando a gente faz, coloca ali numa tupperware fechadinha, bonitinha, congela. Chegou do trabalho, tá corrido, tirou, põe direto na air fry, fica sensacional. Que daí garante que não vai formar ali aquela aguinha que muitas pessoas reclamam quando congela ali uma abobrinha. Vamos então para o grande momento, gente. Tá quentinho, ó aqui a fumacinha saindo, não sei se vocês conseguem ver, deixa eu vir aqui pro fundo. Olha, saindo a fumacinha, que maravilhoso. Maravilhoso. Faça, só faça. Muito bom, gente. E é uma receita, assim, diferenciada e saborosa, né? Sai um pouco ali do ovinho mexido, né? Do filezinho de frango grelhado, que muitas vezes está na dieta, né? Então, é uma forma muito saborosa mesmo de você consumir a abobrinha e diferenciada também. E, por exemplo, de tempero você não colocou praticamente nada, né? Só sal. Só foi sal a gosto. Gente, que maravilhoso! Vamos então de mais receitinha na tela, porque eu tenho certeza que você que nos assiste deve estar ali se perguntando. Tá bom, né? Já temos ali 2 receitinhas salgadas. Temos doce? Temos doce, gente. Quem faz jejum intermitente pode sim adoçar a vida. Vamos então para a nossa primeira receitinha de doce. Olha lá, uma torta de chocolate sem açúcar. Vai precisar do quê? 3 bananas nanicas maduras, 3 ovos, 2 colheres de sopa de cacau em pó, 2 colheres de sopa também de uva passa. Opcional, é claro, tem gente que a uva passa é uma questão polêmica. Adoçante a gosto, 10 gotinhas. Vamos entender, então, qual que é a mecânica dessa receita incrível que você trouxe pra gente, essa tortinha de chocolate. Essa é uma torta de chocolate que muda um pouco da panquequinha de banana, do bolo de banana. Ela fica bem mesmo igual uma torta, né? Mais baixinha, então não vai fermento. Ela fica mais cremosinha. E a ideia é não utilizar nenhum tipo de açúcar, para não ter a insulina e a glicemia elevada e, consequentemente, reduzir as calorias, né? E ter um doce bem gostoso. O cacau que eu estou usando aqui é um cacau 100%, você pode usar 70% alcalino também, que vai ficar aquela torta bem escurinha, com uma cor bem bonita e com sabor também super de cacau. Dá muito certo. A banana, ela tem um pouquinho mais de carboidrato, né? Mas essa receita você vai consumir depois que você quebrar o seu jejum. Então, quebrou o seu jejum de forma adequada com um alimento salgado, uma abobrinha, ou um franguinho, ou uma carninha, ou até mesmo waffle, não tem problema. Esperou 2, 3 horas, você vai consumir uma receitinha doce ali à tarde. Ai, tô com uma vontade de tomar um cafezinho com um docinho. Vai servir certinho, gente. Vai casar assim, ó, perfeito. Ela é muito gostosa.
E a banana precisa estar madura para você atingir ali essa consistência que você precisa? Sim, sim. A gente utiliza a banana nanica, que ela dá um pouquinho mais de sabor também, né? Então ela fica um pouquinho mais docinha. Quanto mais madura, melhor. Essa aqui não tá tão madura, mas ela vai transferir sim o sabor, né? Fica mais fácil de você utilizar e fica mais docinho também. Essa é a vantagem. Por exemplo, eu não gosto de banana nanica, só gosto de banana prata. Pode ser? Aí muda a receita? Não vai mudar a receita. Aí você vai precisar ajustar um pouquinho o adoçante ou a uva passas. Tá. Quem não gosta de uva passas pode utilizar só o adoçante. Tá? Então, não gosto do sabor de uva passa. Às vezes ela fica ali com um pedacinho, porque não bate tudo, né? Não gosto. Usa só o adoçante, dá certo também. A gente utiliza para dar mais sabor, para ficar mais gostoso, mas quem não gosta não tem problema. Perfeito. Tá? Pode ser. É polêmico, né? Tem muita gente que fala, não, eu odeio. Outras pessoas, eu amo, quero, preciso. Mas... Exatamente. Então, vamos utilizar 3 bananas. Aqui eu já coloquei 2. Tá. Aí vai, gente, a banana tá muito pequenininha, vou ter que colocar mais uma, coloca mais uma. A banana tá gigantesca, coloca 2, tá? Porque a gente não pesa a banana. Vou utilizar 3 ovos. Aqui. Olha aí a proteína fazendo parte da sua receita, mais uma vez. Tá vendo? Ovo é vida, né? O segundo melhor alimento do mundo, só perde... Existe uma indicação para esse consumo de proteína diária? Muda para uma pessoa que não está em jejum intermitente? Sim, sim. A gente faz um cálculo, né, elaborado, conforme a altura da pessoa, o peso e o objetivo também. Tá. Ou é ganho de massa muscular, ou é emagrecimento, e a gente faz um cálculo da quantidade de proteína que a pessoa tem que atingir no dia. E eu já falo que é uma das dificuldades, não só do jejum intermitente. O jejum intermitente a gente acaba batendo a porcentagem de proteína, porque você precisa consumir mais proteína para ter mais saciedade. Agora, se você faz uma reeducação alimentar, aí você come um pouquinho de cada coisa, come um pouquinho no café da manhã, come um pouquinho no almoço, você possivelmente não vai atingir a quantidade de proteína adequada que seu corpo precisa. Aí tem que utilizar uma suplementação, ou um whey protein, talvez, aí vai depender da estratégia que você está adotando e do seu objetivo também em meta. Mas é importante focar nisso, né? Nesse consumo diário de proteína. Sim, é muito importante, porque dá bastante saciedade, né, gente? A proteína, ela dá saciedade, além de todos os benefícios, né? De massa muscular, ossos, vitaminas. Então, é um macronutriente, assim, maravilhoso. Como se fosse, assim, a arma secreta do jejum intermitente. Exatamente. Ele é um combo, né? Então, não é só fazer o jejum, é o que você vai comer nessa quebra de jejum intermitente. E a proteína é um dos focos principais, né? Se você está fazendo o jejum e não está consumindo a quantidade de proteína, você vai sentir mais fome, porque não vai ter tanta saciedade. Então, você vai falar, nossa, eu tô com uma fome, eu tô fazendo jejum, mas toda hora tá me dando fome. Alguma coisa tá errada. Ou não tá se hidratando muito bem, tá tomando pouca água. Durante o jejum, a gente precisa tomar muita água, porque o nosso corpo, ele tá em cetose e ele precisa de atividade de água para metabolizar essa gordura, essa desinflamação que ele precisa fazer. Então, precisa se hidratar bastante. Água à vontade, tá? Aqui eu coloquei o cacau e aí eu vou colocar 10 gotinhas de adoçante. Coloca ou não uva passa? O que Pode vocês pôr acham? uva passa, vamos fazer a receita original aqui. Eu vou colocar um pouquinho de uva passas. Fica muito Não sei, gostoso. William Amaral, a gente pode colocar uva passa? Já foi, mas só para saber. William Amaral, para quem... Para quem acompanha a Consulta na Cozinha, sabe, ele sempre participa, tá ali de olho, porque ele desce, gente, com a canequinha dele para provar cada uma dessas criações. Hoje você vai aprender que uva passa é muito bom, não é? Quando ele vai provar na torta, você não vai nem sentir. Se você não estivesse vendo a receita, você não ia perceber. Porque ela é mais para adoçar um pouco mais, né? E dá um sabor também, sabor de uva passas. Demorei para fazer a pergunta, perdão. Tarde demais com uva passa hoje. E agora, então, bora bater a nossa receitinha. Vamos de perguntinha da nossa audiência? Pergunta, participação na tela. Quem participa é a Doralice Siqueira, de Brasília, Distrito Federal. Seja muito bem-vinda, Doralice. O jejum intermitente pode influenciar a saúde mental, ajudando no controle da ansiedade, ou existe o risco de agravar esse tipo de condição? Que bacana essa pergunta da Doralice. Nossa, essa pergunta é muito, muito interessante. E o jejum, sim, ele ajuda em compulsão, em foco, concentração, né? Então, quando a gente faz o jejum, você não está o tempo todo ali se alimentando. E às vezes muitas pessoas se alimentam por ansiedade ou por compulsão alimentar. Quando você
aprende e condiciona mentalmente o horário que você tem que comer. Então, eu só vou quebrar o meu jejum meio-dia. Eu vou quebrar o meu jejum às 13 horas da tarde, às 11 horas. Isso são só exemplos. É totalmente diferente. O seu corpo fala, nossa, agora eu aprendi. Então, ele traz muito mais controle mental, principalmente foco, concentração. E para quem tem também essas válvulas, né? Eu fico todo momento abrindo a geladeira, eu fico todo momento querendo me alimentar. Então, você controla a sua mente. É maravilhoso. Funciona super bem também. Eu vou embarcar na pergunta da Doralice, porque eu tenho, por exemplo, uma questão com cafeína. Se eu tomo muito café, principalmente em jejum, pode vir a estartar um estado de ansiedade um pouco maior. Tem dica para uma pessoa como eu? Vamos trocar para o chazinho. Chá tem de várias formas. E a gente pode utilizar com vários tipos de chá, né? Sem adoçar ou com um pouquinho de adoçante. E aí você tira essa questão da cafeína, do café, né? O café é muito isso, é ansiedade. Vou tomar um café. Vou tomar um café. Não é porque você tem vontade, você gosta muito de café. A gente até gosta. Mas a todo momento causa ansiedade. Isso é um fator que ele já vem associado ali para quem toma muita cafeína. Mas aí troca pelo chá que dá super certo. Eu e ele, a gente tem uma relação assim que a gente tem que tomar cuidado um com o outro pra gente não se estranhar. Vou bater então. Vamos então bater a nossa tortinha. E ó. Me ajuda? Parabéns. Vou bem. Eu aqui só aproveitando a abobrinha, sabe? Ai, essa torta é maravilhosa. Pode deixar, William Amaral. Vou deixar um pouquinho de abobrinha para você, ainda tem bastante. Tô curiosa para saber do nosso waffle, não é? Ah, sim, ele está pronto. Já está pronto, gente. Então, a torta, gente, você pode assar no forno. Aqui a gente vai utilizar essa assadeira um pouquinho menor. E vamos assar na air fry. Ela assa rapidinho também, viu, gente? Tá. Porque ela não cresce, então ela não precisa de volume. É só mesmo assar, ficar cozidinha e tá pronto. Aí, então, Vamos a colocar gente mantém. 15 Ok. a 200. 200 graus, 15 minutinhos. Olha lá. E saiu. E agora, então, a gente vai ter que provar. Vou ter que fazer esse esforço, gente, para validar se você deve ou não investir no waffle aí na sua casa, para sua quebra do jejum intermitente. Olha que incrível. Olha que lindinho que ele saiu. Aqui desse ladinho. Ele fica lindo. É só uma apresentação diferenciada, tá, gente? Tá. Mas você pode fazer na frigideira como panquequinha. Vou aproveitar ele quentinho, imagina. Muito gostoso. Aí, chegando na sua casa, sinta. E o cheirinho? Super proteico, saboroso, fácil de fazer, poucos ingredientes e você não vai sair da sua dieta. Nossa, que delícia. E olha só, pessoal, por exemplo, esse waffle junto com a abobrinha já é uma refeição de fato. Eu não preciso pensar, ah, não, eu preciso de uma proteína, de um bife, de um... Já é a sua refeição uma completa. saladinha. Não, tá sensacional. Tem fibras, tem proteína, tem pouco carboidrato, que é o que a gente precisa, né, nesse momento de emagrecimento ou de quebra de jejum intermitente. Tranquilamente, é muito fácil. Esse aqui também você consegue fazer e congelar, mas aí você faz e já deixa ele assadinho assim, ou na maquininha de waffle, ou como panquequinha mesmo, dá super certo. Pode colocar num plástico filme e deixar no freezer por 30 dias. Olha ali. Facilita a vida. Essa receitinha que você fez tem quantas? Essa vai dar três unidades, essa receitinha. Perfeito. E olha, pessoal, temos a nossa tortinha que está ali sendo feita na air fryer, de acordo com as orientações da Nutri, mas o nosso tempo de programa, infelizmente, não vai ser suficiente. Mas temos a versão dela pronta para que eu prove e comprove
e te oriente, né? Se você deve ou não investir na sua casa. Então, vou aproveitar para provar. Aqui, gente, nessa versão que ela trouxe já pronta pra gente, ela ainda polvilhou um pouquinho de cacau por cima, né? Você fez isso com uma peneirinha de forma muito rápida, muito prática. Exatamente. Isso aqui é muito bom, gente. Vocês podem até fazer quando vai alguma visita em casa. É maravilhoso. Fique à vontade. Perfeito. Olha só. Olha como eu vou ter que, linda. né, gente? Zero açúcar, tá? Nossa, que gostoso. Que delicioso. Eu acho interessante essa torta que ela não predomina a banana. Né? Geralmente, às vezes, a pessoa fala, não gosto de banana, fica com muito gosto, muito cheiro. Eu acho que por bater no liquidificador, no mixer, ela não fica tão predominante, né? O cacau Nossa, também. Nossa, fica uma delícia. E eu sou ainda uma pessoa mais formiguinha, então entre o 100% cacau e o ao leite, eu sou sempre ao leite. E essa receita, gente, está sensacional, até para formiguinhas como eu. Vamos conferir o resultado da nossa enquete, gente? Resultado na tela. Vamos lá, vamos ver qual foi a alternativa mais votada. Pedimos a sua verdade. Então, o que você acha que atrapalha o seu emagrecimento? A fome, 39%, logo na sequência a ansiedade. Depois falta de rotina e lá embaixo, aí não sei nem por onde começar. Existem vários tipos de fome, não é? Sim, sim. A fome física, a fome social, né, a fome emocional. Então, a física é aquela que a barriga está roncando mesmo. Nossa, estou com fome, fome física. A social é, tá todo mundo comendo, eu vou comer também. Não estou com fome, mas está todo mundo ali se alimentando e você acaba consumindo também. E a emocional é, tô feliz, vou comer. Tô triste, vou comer também. Então, você precisa identificar esse tipo de fome, né? Começar a ter... É fome de verdade? Às vezes é sede, às vezes você tá com sede, você precisa tomar água, né? E você acha que tá com fome. Às vezes tem meio-dia, o horário do almoço. Tô com fome. Mas, na verdade, você nem está com fome. Você está condicionada àquele determinado horário que você faz a sua refeição. Então, aí, observando mesmo e sentindo qual tipo de fome que você tem mais para conseguir, né, fazer uma estratégia da melhor forma ali. Ah, é fome social? Eu consigo ficar sem comer se eu sair com os meus amigos? Ou se eu estiver na casa da minha mãe, mas eu já jantei. Mas eu fui lá só visitar ela, mas ela está jantando. Ah, vou jantar de novo? Não, eu não preciso disso, né? Fisiologicamente, o seu corpo não precisa. É você se observar, se entender, se reconhecer e se policiar também. Precisa de disciplina. Por falar nisso, enquanto a Nutri falava, eu comi a nossa tortinha, viu, gente? Sensacional. Qual é a dica que você deixa para quem quer começar um jejum intermitente? Quem quer começar o jejum, comece aos poucos, com 12 horas. Tá? 12, 13 horas no máximo e se hidrate bastante. E o principal, focar na quebra de jejum, que foi algumas receitinhas que a gente trouxe aqui. Então, não é só vou ficar sem comer, vou fazer 13 horas de jejum, como eu vi a Nutri Ágata falando, e vou me hidratar. Tá, e vai quebrar o jejum com o quê? Então, isso precisa ter muita atenção também e observar. Vou quebrar meu jejum com bastante proteína, com pouco carboidrato, não vou fazer um pratão de macarrão, fritura, lasanha, nada disso. Vai quebrar com comidinha de verdade. Franguinho, ovo, legumes, verduras, salada, que dá super certo. E para quem quiser tirar qualquer dúvida com a Nutri Ágata, ela deixa à sua disposição o WhatsApp DDD 11 9 80 25 70 29, Instagram agata.jejum e o site agataraújo.com.br. Ficou faltando, pessoal, uma receitinha, que é uma receitinha de doce que não envolve chocolate. A gente vai preparar, produzir aqui e colocar lá no nosso Instagram, então não perca a oportunidade de conferir essa receita por lá. Muito obrigada mais uma vez pela companhia, um excelente restinho de tarde para você e até amanhã na nossa próxima consulta. Obrigada.